Saiba agora como e por que curar a síndrome do intestino permeável. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Paulo Candeia, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta. Imagine que na sua casa tem uma determinada área que você percebe que surgiu uma goteira. Pensa direitinho. Você tem uma bacia e uma toalha. Qual dos dois você vai usar para resolver a questão do vazamento? Alguns vão pensar assim: eu vou usar a toalha. Eu passo lá, enxugo. Outros vão pensar assim: eu vou usar a bacia. Eu coloco lá embaixo do vazamento e fica beleza. Já outras pessoas iam pensar assim: eu não vou usar nem bacia e nem toalha. Eu quero resolver a origem desse vazamento para acabar com ele. Mas para essas pessoas que pensaram assim, eu faço a seguinte pergunta: e por que então, com relação a um simples vazamento na sua casa, você pensaria em resolver buscando a origem, e quando se trata da sua saúde você não tem o mesmo raciocínio? Mas como assim? Vamos entender então? Imagine que você está sofrendo com uma doença autoimune. Aí você começa a fazer uso de corticoides. Aí vai essa indagação que eu lhe fiz. Por quê? Usar corticoide para uma doença autoimune é a mesma coisa que você colocar embaixo de uma goteira, ou uma bacia, ou uma toalha. É a mesma coisa. Por quê? A bacia ou a toalha vão resolver o problema da goteira? Claro que não. Da mesma maneira que corticoide não cura e nunca curou doença autoimune nenhuma. O que o corticoide faz é ficar protelando a resolução do problema. Tanto é que as pessoas que sofrem com doença autoimune passam fazendo uso de corticoides por meses e anos. Isso é o normal. Mas por que então a gente começou falando de síndrome do intestino permeável? Olha que coisa interessante. Essa parede que está aqui atrás de mim, ela foi feita usando-se basicamente duas coisas: tijolo e cimento. O cimento é o que faz com que um tijolo esteja grudado ao outro. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Toda doença autoimune, ela começa onde? No intestino. O que foi que a gente começou falando sobre síndrome do intestino permeável? Ora, se toda doença autoimune ela começa no intestino, pela lógica você já deveria estar fazendo a si mesmo a seguinte pergunta: peraí, se toda doença autoimune começa no intestino, então a síndrome do intestino permeável deve ter alguma coisa a ver com isso. E se você pensou assim, você acertou na mosca. É por isso que eu disse que você fazer uso de corticoide para se curar de uma doença autoimune é a mesma coisa que você querer resolver a goteira colocando embaixo dela ou pano ou bacia. É a mesma coisa, não vai resolver nunca. Então, agora que você sabe que a síndrome do intestino permeável ela está ligada diretamente não só ao surgimento, mas ao desenvolvimento das mais diversas doenças autoimunes, agora você vai entender como é que isso acontece. E em seguida eu vou te ensinar o que é que você faz para reverter. Que você revertendo é o primeiro passo que você dá para reverter qualquer doença autoimune. Então vamos entender. O que foi que eu falei ainda há pouco? Que essa parede aqui é composta basicamente de tijolos e cimento. No nosso intestino também tem. Ele também é composto por uma estrutura que representa o tijolo e uma substância que faz o papel do cimento na parede. A estrutura que faz o papel do tijolo no seu intestino é chamada de enterócito. Os enterócitos, eles estão lá grudados um no outro com esse cimento que é chamado de glutamina. A glutamina, ela é produzida pelo seu próprio organismo. Então, você concorda comigo que
Se nessa parede aqui atrás de mim tivesse só os tijolos, mas não tivesse o cimento, o que é que ia acontecer quando chovesse? Ia passar água para o lado de cá. A mesma coisa acontece com o seu intestino quando começa a faltar glutamina entre um enterócito e outro. Aí sabe o que é que vai acontecer? Quando pelo seu intestino passa tudo que tem que passar, se tem local que está faltando essa glutamina, ou seja, se tem um furo, se tem uma falha, uma parte disso que está passando no intestino vaza para fora do intestino. Daí que vem o termo síndrome do intestino permeável. Aí olha só, quando o conteúdo do intestino ele vaza para fora do intestino por causa dessa síndrome, quando ele chega na sua corrente sanguínea, o seu sistema de defesa vai interpretar aquilo que está passando, que, melhor dizendo, está vazando para fora do intestino, o teu sistema de defesa vai entender como uma agressão, como uma invasão. Então ele começa a ativar o teu sistema imunológico. É daí que começa a surgir a doença autoimune, que é o quê? O seu organismo atacando você. Então, o que é que você precisaria fazer, em primeiro lugar, para reverter uma doença autoimune? Você já está entendendo que não é usando corticoide, mas você começando a tomar as ações para regenerar as falhas na glutamina que fez com que o intestino se tornasse permeável. Porém, antes disso você tem que entender outra coisa. O que é que fez surgirem essas falhas, esses buracos no teu intestino? Foi justamente uma ação que você mesmo provocou. E que ação foi essa? A ingestão de glúten. Que coisa fantástica! Você ingeriu glúten, fez com que, com o passar do tempo, esse glúten fosse como se cavando essa glutamina e fosse criando esses furos que provocou essa permeabilidade no intestino. A primeira ação sua, sim, é pare de fazer a ingestão de glúten. Porque o glúten ele vai provocar esse efeito em qualquer e todas as pessoas. Então, se você não quer ser presenteado com uma doença autoimune, a melhor coisa que você pode fazer para si mesmo é, a partir de hoje, tire o glúten da sua vida. Isso é básico, a primeira coisa que você deve fazer. Mas, parou aí, você vai conseguir reverter tudo? Não. Porque, veja que coisa incrível. O glúten, com o passar do tempo, você vai ingerindo ele vai colando nas paredes do seu intestino e ele vai criando uma coisa que se chama encrustação fecal. A primeira coisa que você fez foi o quê? Tirar o glúten dos seus hábitos alimentares. Beleza. Mas tem uma outra coisa que você precisa fazer. Você precisa tomar as providências para eliminar das paredes do seu intestino todos os resíduos de glúten que ainda tem. Sim, porque não é você tirar o glúten da sua vida hoje e amanhã você já está livre dele. Não é assim. Então, antes você tem que realizar um processo chamado de desencrustação fecal. Uma vez que você realiza esse processo de desencrustação fecal, aí sim você pode começar a pensar em outras ações, como por exemplo as ações que você toma para restituir toda a glutamina que foi perdida naquele espaço entre um enterócito e outro. Então, entendeu? É por isso que o Dr. Marco Menelau, o Dr. Ronald Zancan, o Dr. Samuel Dalilast, todos eles dividem a medicina em duas: a medicina da saúde e a medicina da doença. A medicina da doença é aquela medicina que se preocupa em cuidar apenas dos efeitos, como esse exemplo que eu estou dando desde o início. Você tomar um corticoide pensando só nos efeitos, a dor, por exemplo. É a mesma coisa da goteira que eu estou falando desde o início. Você colocar embaixo da goteira ou uma bacia ou uma toalha
É a mesma coisa de você estar se preocupando só com os efeitos, mas você não está nem aí para o que provocou a goteira. Quando você começa a tomar atitudes como essa, de fazer o processo da desincrustação fecal, você começa a sair da mente da medicina da doença e começa a entrar na mente da medicina da saúde. Uma vez que você toma essas primeiras ações, você já está pronto para seguir em frente e dar os próximos passos. Mas a primeira coisa que você precisa entender é: tire da sua vida tudo que te faz mal, se é que você deseja ser uma pessoa saudável. E com toda certeza sim, senão você não estaria aqui no canal. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou te dar de presente o protocolo para você realizar na sua casa o processo de desincrustação fecal. É a primeira coisa que você deve fazer. Como é que você vai fazer para acessar o protocolo? É muito simples. Você vai fazer o seguinte: entra aqui embaixo na descrição do vídeo que você vai encontrar o link para acessar a nossa comunidade no Telegram. Entra lá que você vai encontrar, junto com esse vídeo aqui, o protocolo no formato PDF prontinho para você baixar. Está explicado bem direitinho como faz, como é que se realiza. E o principal, o ideal é que você repita o protocolo a cada 3 meses pelo menos, tá bom? Para você começar a se livrar desse problema que você tem dentro de si por causa da ingestão de glúten e nem sabia. Agora, se depois você quiser que eu avance mais ainda e me aprofunde no assunto não apenas da síndrome do intestino permeável, mas também das doenças autoimunes, vai aqui embaixo nos comentários, faz a tua pergunta, ou então sugere tema para um próximo vídeo que a gente vai ter o maior prazer de responder as suas perguntas e também, quem sabe, se uma sugestão sua de vídeo não se torna um novo vídeo aqui no canal. E lembra, muito importante, se você quiser dar um passo a mais na tua saúde e quiser ter a mim como teu mentor, você vai encontrar aqui embaixo também tanto o nosso e-mail quanto o nosso WhatsApp para você entrar em contato com a gente, agendar uma consulta para que eu te pegue pela mão e comece a te conduzir no caminho para você recuperar a sua saúde, tá bom? Mas sabe uma coisa que você vai me ajudar muito a ter saúde? É praticando o triplo C. Curtir, comentar e compartilhar. Principalmente quando você compartilha, você se torna junto comigo mais um buscador do conhecimento e se torna meu companheiro de missão. Eu tenho certeza que eu posso contar contigo. Então, eu te desejo um maravilhoso e muito abençoado dia, muita paz para você e que Deus, o dono da minha vida e desse canal, nos abençoe. Muita, muita paz para você. Tchau, tchau.